Olá, Rica. Como nós Salve, meu estamos? querido! Eu gostaria dele. Eu acho bonito o quadro da lua e do Ah, sol. esse quadro aqui é muito querido, né, cara? Que honra estar aqui, que alegria estar aqui e que importante, né? Poder conversar sobre isso, né? Então, uma alegria, meu mano. Sempre uma alegria te encontrar e para a gente poder conversar sobre, poxa, algo que eu acredito que é um fundamento, né? Para que a gente possa aprender a regenerar o nosso planeta, Uhum. né? Educação, né? Que a gente possa honrar mesmo, né? Muito legal, cara. Que alegria. Sim. Nós estávamos, pessoal, conversando antes, eu e o Rica, justamente, e endossei isso, reforcei de como, na minha perspectiva, é tão importante o nosso bate-papo aqui, trazendo essa experiência dele em pelo menos muitos viés, mas pelo menos dois que eu trago sobre o Rica como terapeuta, atendendo o que nós poderíamos dizer, né, com respeito, com cuidado, honrando os processos de cada pessoa, mas atendendo o que seria tal, podemos chamar assim, dos efeitos, né, Uhum, que se expressam em adultos, uhum. de constrições, de restrições, de uma vida tolhida na infância, Uhum, ou diretamente ou de maneira velada, né? E a outra coisa que eu te honro muito, que né, tu eres meu amigo que me conecta com toda essa sabedoria originária dos povos originários, uhum, dos povos primeiros, e que também, sempre que eu ouço falar através de ti, do Cacaverá, de outras pessoas que aportam esse conhecimento, eu diria assustadoramente, ser assustador não é legal, mas assusta talvez a simplicidade da perspectiva e é, da visão. uhum, Porque os povos originários, trazendo aqui para o nosso caso mais próximo, né? uhum, Nação Guarani, né? Porque é tão simples e quando a gente escuta, poxa, é isso mesmo, né? uhum, Na perspectiva não institucionalizada de que é uma simples relação complexa, uhum, mas simples uhum, entre adultos humanos com uhum. filhotes de humanos, e a partir daí, bom, sem sombra de dúvidas, como tu usou o termo antes, a normose, é incrível como a gente normatiza coisas, né, É, que de toda maneira não são bastante estranhas. uhum. Mas no nosso objetivo, nossa conversa, dando as boas-vindas a todos que estão chegando, eu fico honrado por vocês se permitirem o tempo e doarem o tempo, porque para mim eu sempre brinco, é muito sério isso. Eu quero ter uma filha, um dia quero chamar de liberdade, o nome da menina, se tudo der certo. Porque liberdade é o que há, né? E É, liberdade há pelo menos duas faces dela, que a mim ressoa e me encanta muito, dessa energia, desse tom liberdade, uhum, que é você ser quem você é. Para mim é uma das grandes definições de ser livre, uhum, não necessariamente fazer o que tu quer. Para mim isso é um pouquinho, haveria de conversar muito sobre o que é uhum, uhum, você fazer o que quer. Nem sempre é possível, há um uhum, estado de adulto, maturidade, de responsabilidade que não é possível, uhum. mas primeiro pilar da liberdade para mim, ser quem tu é, autenticidade, e outro é tempo, né? Ter tempo, mais talvez nessa a gente consegue conectar com essa premissa da liberdade. E vocês estarem aqui hoje à noite, dando tempo, dando da liberdade de vocês para nos ouvir, eu me sinto honrado. Grato, Rica, pelo, pelo convite que você atendeu. A gente acha que fez os convites os dois, mas É, eu te convidei, é. né? E foi A fluido gente que se é tão convidou. fluido, tão Aham, fluido que eu não me lembro que convidou quem, mas eu acho que sim, eu te convidei, grato por atender. E, Rica, vou deixar a palavra contigo sim. nessa nossa troca aqui, esse conhecimento, como eu digo, que tu traz como terapeuta, atendendo. Tu falou uma palavra antes que eu vou deixar tu falar, a definição, né, dos adultos, e a tua origem, né, de onde tu veio, trazendo esse conhecimento sobre a educação. Eu, Thiago, vou entrando e eu pretendo desinstitucionalizar esse assunto educação. Para mim, é adultos humanos cuidando de filhotes humanos. A partir Oh, daí, a gente dá uma complicada grande na história, né? sim. Muito Uhum. grato por estar comigo.
Mano, uma honra estar aqui, cara. É uma honra porque esse é um tema que ele é tão importante que, na medida que a gente conversar cada vez mais sobre isso, e é muito necessário a gente conversar muito sobre esse tema, né, educação, né? Uma das coisas que eu sou encantado com a Aine é essa proposta de educar os adultos e deixar as crianças em paz, onde as famílias se matriculam na escola. E é uma educação para o bem viver e para a liberdade de todo aquele clã. E isso, assim, mano, me lembra muito da minha origem guarani. Eu não cresci na aldeia, minha avó é que é guarani, né? A minha avó saiu da aldeia com 13 anos, né? Mas eu, depois de adulto, por conta das minhas dores, das minhas angústias, né? Fui buscar nas minhas origens, né, para que eu pudesse descobrir quem eu era e fiquei arrebatado, né, com tamanha simplicidade, mas simplicidade não quer dizer que não seja muito sofisticado. Para mim, quanto mais simples, mais sofisticado é. E foi o que eu descobri, né, a partir do mergulho na cosmologia que é da nossa Terra, né? Então, eu sinto que lá é praticado exatamente isso, né? Os adultos se curando e deixando as crianças em paz, e as crianças vão se interessando e vão aprendendo, né, a partir da convivência, de viver com, né, viver com adultos que dão para a criança a liberdade para que ela possa, além de se expressar, descobrir. E isso me parece muito revolucionário, né? Comparado ao que eu vejo hoje aqui, né? Eu sou terapeuta, né? E eu sou terapeuta há 10 anos, então eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. Primeiro que eu sou um ser humano que foi criado dentro desse contexto, dentro desse sistema, e eu sinto, como todos, a maioria de nós aqui, essas dores, né? De uma educação onde eu sinto que os adultos ofereceram o melhor que eles puderam, porém dentro de um paradigma extremamente limitante. Eu agradeço aos meus pais, aos meus professores, do fundo do meu coração, eu tenho certeza que eles ofereceram o melhor deles e foi o suficiente para eu chegar até aqui. Mas eu acredito que é tempo já, né, da gente formar novos humanos e a gente poder descobrir de fato o que é ser humano. Eu acho que a educação, ela, do jeito que está, do jeito que ela já tolhe a autonomia, a confiança e a curiosidade da criança muito cedo, né? Na verdade, toda a base do meu estudo nos últimos 10 anos foi compreender todo o processo, né, da normotização de um ser humano, do enquadramento, do silenciamento do espírito desse ser humano e toda a tragédia que isso causa para a pessoa e para o mundo, consequentemente. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem um quadro onde a maior parte dos adultos, né, tem corpo de adulto, tem idade de adulto, mas que dentro, no fundo, são crianças feridas e amarguradas. Amarguradas de ter que viver no universo dos outros, de não ter a capacidade de criar seu próprio universo, de não criar filosofia, sentido, significado e arte para a própria vida. Eu lembro daquele palhaço Márcio Liba, né, que ele tem uma fala muito linda, né? Quando a criança é a criatura, é a criadora dos nossos universos. Então, quando a gente tira a criança de dentro de nós, a gente perde a capacidade de criar os nossos próprios universos. Né? Por isso que é tão importante isso que a gente está conversando aqui. Né? E eu sinto que o que mais me arrebatou, né, lá quando eu comecei a conhecer o povo guarani, foi a liberdade. A liberdade de pensamento que eles têm, a liberdade de ser que eles têm, né? E me parece que, de alguma forma, os adultos, de modo geral, que eu vejo, e grande parte dos jovens e das crianças, não se encontram livres. Não conseguem discernir a partir de si, né? Sempre perde, a confiança é algo que vem de dentro e perde, né? A curiosidade, não tem curiosidade no campo, pouco. Por quê? Porque a curiosidade é quando eu aprendo aquilo que me interessa, né? Se não é obrigação, é dever. Então, e cara, eu como terapeuta,
é a normose, né? Que é um tema que cada vez está sendo mais reconhecido, que é a educação, né? Então, é muito importante, né? Ter pouquíssimo tempo para a gente conversar sobre algo que é tão profundo assim, né, mano? Eu honro muito, mano, todo o teu desconforto que te levou até a AINE, sabe? E o quanto que isso está despertando de pessoas no mundo. Eu sou uma delas, assim, que sou profundamente impactado com o teu desconforto e o teu despertar, assim, né? Mas sabe que eu estava conversando hoje, umas horas antes de te encontrar aqui com os voluntários que Uhum. estão passando, né, esses tempos na AINE. Sim, eu falei, olha, a AINE foi criada, primeiro eu me sinto lisonjeado, é uma bênção ter algo, como se eu tivesse ganho uma tela em branco para pintar. Eu agradeço a tela, e a AINE é a tela e eu estou pintando o melhor que eu Oh. posso, né? Mas eu, em relação à rebeldia sobre a educação, não é. Eu até falei, olha, vocês estão num lugar aqui na escola agora, nós estávamos conversando no espaço ali das crianças. Aqui não emana afronta, protesto Uhum. ao sistema, às outras escolas. A gente está aqui para, eu falo, mais proposta, menos protesto, é a minha Oh. opinião, né? Então, Oh. o meu desconforto em relação eu digo, é uma crise que eu honro muito, né? Crise vem da alquimia, do lugar de transformação, Oh. que dá um sentido e talvez uma grande saída que eu tive foi conectar com o Thiago pequenininho. Eu brinco que ele é meu guru, é uma metáfora da minha essência. O Thiago de 6, 7 aninhos, ele estava em algum lugar por muitos anos, Aham. escondido, preso. Eu, por alguma razão, que nem todas, muitas são carregadas, às vezes, de amoralidade, não Aham. imoralidade, Aham. amoralidade. Eu pude retomar uma conexão com ele, eu descobri, sem desmerecer nada, porque eu achei lindo o que tu falou, não se desmerece nada de ninguém, professores. Eu descobri no Thiago pequeno, na minha essência, na figura metafórica de eu me reconectar à minha criança, um mundo de dores, de coisas Uhum. para curar, que eu estou fazendo. Eu falo, é uma analogia a varrer. Não terminei de varrer, eu só peguei a vassoura. Aham. Sei lá Aham. quando é que termino de varrer. E descobri nele um mentor, guru, um assessor para assuntos de todo tipo. Eu estou em dúvida, pergunto para ele. Então, sim, tem desconforto, mas também teve uma expressão de dar sentido, dignificar a minha passagem e estou numa cura. A Ah. primeira relação que eu tenho com a escola, com a AINE, eu falo, o núcleo de tudo isso é uma tentativa de cura e sentido para a minha própria vida. Oh. Eu queria compartilhar contigo, até para o pessoal que está chegando aqui, quem já está desde o início com a gente, quem vai ver a gravação depois. Isso aqui, pessoal, nós estamos conversando sobre humanos. Uhum. Sim, eu estou vindo pelo Instagram da escola, o Rica do Instagram dele, com o trabalho maravilhoso que ele faz de sanar-se a si, sanar a terra, sanar humanos. Mas eu vou trazer a tônica do que eu quero passar essa mensagem. A gente não está aqui para ensinar o que fazer com criança ou pedagogia. Podemos aprofundar esse assunto também, né? Mas a semana passada eu encontrei um grupo de jovens empreendedores da minha cidade. Foi lindo, eu Uhum. fiquei lisonjeado com o Uhum. convite. E eles queriam conhecer a AINE, mas assim, eles foram com a ideia, e até eu pensei, bom, de repente eles querem conversar sobre empreendimento, né? Aham. Como criar empresa, como é que foi eu criar a empresa. Aham. E foi a coisa mais linda do mundo. A gente sentou no espaço das crianças, todos jovens empresários bem-sucedidos da minha Uhum. cidade, né? Uhum. Uhum. E o assunto desviou. Até um só deles tinha filhos, então pensei Aham. podia ser mais fácil vincular o assunto à educação. Aham. O assunto foi para um tema que acho que não teve nenhuma pergunta sobre empreendedorismo, né? Que tá ok, poderia ter. O tema ficou maravilhosamente focado e restrito a, meu Deus, quanta coisa que agora prestando atenção, e cada um dizia isso, que o que eu sou, como eu lido com o dinheiro, a minha vontade do sucesso, a minha relação com a minha esposa, como agora vendo,
parece que começou tudo lá na primeira infância mesmo, ou nas relações da primeira infância, e aí foi fantástico. Não falamos nada sobre sucesso empreendedor, porque sucesso também é bastante relativizado, o que significa Muito, sucesso. muito. Então, isso eu queria trazer para colocar aqui para quem está nos vendo. E nós falamos sobre liberdade, que eu sempre trago com o máximo respeito às crianças envolvidas, e né, não vamos abrir isso mais do que até do que o exemplo, né? E um dia, talvez, eu pretenda até filmar com adultos essa cena que aconteceu no primeiro dia de aula, entre aspas, da AINE, lá em 2018. Nós recebemos um grupo, tinha umas 10 a 15 crianças de 4 a 7 aninhos, pequenininhos, né? 4 a 7, alguns nem pré-alfabetizados ou nem alfabetizados, bem pequenos. E os primeiros minutos deles na AINE, eles sentaram na mesinha com os bracinhos cruzados e esperando, já com 4 anos, o que a prof ia mandar eles fazer. E aquilo foi dolorido, foi assunto de reunião entre nós depois, que crianças com 4 ou 5 anos já não sabem mais o que é autonomia e liberdade, e até num ambiente rico como estava ao seu redor, né? Lá no espaço da escola, a criatividade também estava minguando, né? E criatividade, curiosidade, para mim, é um pulsar de vida que não é nem característico dos humanos, é de todo ser vivo, né? Sim. Porque a vida precisa de criatividade e curiosidade. Então, aquela cena dos primeiros minutos das primeiras crianças que se matricularam, né? Que estiveram na AINE, foi arrebatadora, assim, de nos mostrar como eles não sabiam como é que era experimentar esse estado de liberdade. Não é suficiente uma criança que se levantou e foi pegar os brinquedos, os cadernos, os livrinhos, os brinquedos, as outras apontaram o dedo. Olha, prof, ela foi lá pegar as coisas, e a prof disse, mas ela pode pegar, e vocês também? E aí a gente viu uma metáfora em crianças do que é a sociedade, né? Do que nós grandes acabamos expressando. Sim. Sim, mano. E a repressão dessa liberdade é o que ocasiona, né, o jeito violento de pensar dos adultos, né, os vícios, né, dos adultos, né, e a dificuldade de respeitar e de impor limites que os adultos têm, né, adultos mal criados, né, que tem essa frustração dentro de si, né, mano? De não conseguir ter autonomia, dar nome para as necessidades que vão fazer a diferença na sua passagem. Não consegue dar nome, não consegue escolher o que quer fazer para usufruir desse tempo, né, que passa e que é, né, o grande lance dos seres humanos é que nós somos, pelo menos assim, dentro da minha visão, o único ser, né, que sabe que vai morrer. Então, que tem essa dimensão do tempo. E tolir essa liberdade, né, tu não consegue usar o tempo daí com qualidade, tu não consegue interpretar aquilo que acontece, né? Então as pessoas também perderam a fé e a confiança, porque fé e confiança vem de dentro e estão toda hora nos manipulando, de dentro para fora. Como eu vou confiar em alguém que está todo o tempo me manipulando? Eu fico com medo. E o que é a curiosidade, né? Que foi perdida a curiosidade e confundida com gula. Curiosidade não é gula por conhecimento. Curiosidade é interesse recíproco, né? Porque, cara, te ouvindo falar e relacionando assim com o povo guarani, é lindo, né? Essa é uma cosmologia onde na base de uma pirâmide estão os adultos, que somos nós. Nosso propósito é cuidar da aldeia, né? Cuidar dos anciões, que são os donos das histórias, são os mestres, os professores, que ensinam a partir da sua experiência, coisas reais que eles viveram. E no topo da pirâmide estão as crianças, né? Que são as donas do mundo, né? De tão pura, né? Elas estão puras, então elas são a maior fonte de aprendizado. Quando uma criança fala, todo mundo nessa cadeia. Se a criança está se expressando, todo mundo ouve a criança, depois o ancião, por último, os adultos. Então os adultos passam a maior parte do tempo em processo de educação. Né, de relembrar, na verdade, né, ser educados por esses seres puros e por esses que estão puros porque passaram por toda essa experiência. E pode ver, né, as crianças e os adultos se tornaram um peso na nossa sociedade, né, porque eles não são produtivos, cara.
eles não As produzem. ações das crianças, né? Não, as ações dela, eles... Então, aí se criou toda uma sociedade de consumo em cima das crianças. Né? E elas estão totalmente presas no entretenimento que vem totalmente de fora para dentro. E isso é muito cedo, mano. E é desastroso isso, né? De tu poder dar ali o espaço e a criança não saber, já com 4 anos já não sabe mais o que fazer no tempo dela. E tem que dizer, então, aí tu imagina a quantidade de efeito que causa essa criança não realizada dentro de nós. O nosso corpo amadurece, mas a criança arquetípica permanece. E aí a gente vai para a adolescência totalmente desajustado. E não se permite viver as experiências, fica caindo nas modas, nas tendências, se perde completamente de si, não experimenta a sua sexualidade, não experimenta mais nada, porque já perdeu a permissão faz muito tempo, e aí deprime, cara. E entra na vida adulta, muitas vezes já rendido, basicamente. Né? Totalmente anestesiado, ou no entretenimento, ou nos vícios que ele tem, ou muitas vezes já remediado mesmo. Então, pô, cara, por isso que eu honro tanto esse serviço que tu traz amoroso de incluir, né, o antigo e servir, né, como ponte, como referência, como sugestão, como experiência. Estamos aqui praticando, experimentando e quem sabe a gente possa aprender junto com todos vocês. Estou falando rede pública e é bonito quando tu fala, né, de contagiar a tua cidade e a coisa vai, né, de contagiar os diretores das escolas públicas, que são pessoas maravilhosas, cara, né, e que muitas vezes estão buscando esse lugar, né, de salvar a si mesmo no final das contas, né? Então, Sim, eu e é isso, procuro. né, mano? Não tem nada para aprender, né? A gente precisa, o que é realmente importante, a gente precisa relembrar, porque já é tudo nosso já, né? Então, viva, né? A gente aprender com as crianças, assim, né, mano? E com os anciões, né? Ouvir novamente os anciões, né, mano? É muito lindo te ouvir trazer isso de um lugar. Eu tenho visto tanto prestando atenção nesses seres e na dinâmica toda lá da própria escola. Tem algumas coisas, né? Nos perguntam, tá, mas como acessam o currículo? Que não, né, não podemos renegar da relevância e da importância de algo que a gente entende que eles têm que aprender, ou mesmo do desenvolvimento cognitivo, né? Aham. E eu costumo apontar para a cozinha que a gente tem, né? A cozinha menorzinha, eles cozinham, né? Então, aqui tem meses, anos de currículo do MEC. Aqui eles aprendem matemática, química, física, porcentagem, finanças, trabalho em grupo, liderança, aprendem frustração, aprendem a reciprocidade, que é importante, né? Frustrar. Então, Aham. dois, né? É a vida em si acontecendo. Eu sempre costumo também acalmar e entendo a perspectiva dos adultos, do papai e mamãe. Só, olha, se seu filho nasceu para ser médico, e esse é o trabalho da alma dele, é o serviço a ser expressado nessa passagem, fica tranquilo que ele vai ser médico, vai ser médica, vai ser arquiteta, vai ser arquiteto. Não vai ser o sistema que vai tentar moldar, que vai dar 1% a mais da chance disso acontecer. Pelo contrário, pode moldar médicos em quem nasceu para ser músico. E aí é um problema para a É. sociedade, né? Uhum. Que, que vai criar essas pessoas constringidas, né? É. Eu costumo dizer, e tudo que eu estou falando serve da minha experiência também, o quanto eu percebo quando eu falo da minha experiência, Thiago, com os meus problemas, com as minhas dores, com a minha vida, não é minha visão. Estamos aqui discursando sobre os outros e a vida, né, dos outros, ou sobre alguma coisa de cunho profissional. É, bom, a vida é carregada de paradoxos, né? Mas esse em específico é como você precisa ter bem resolvida a tua relação com a tua criança interior e os estágios justamente do que é ser criança, da importância de ser criança, da não institucionalização do termo brincar, como se brincar fosse... O que é brincar? O que é brincar? Brincar é viver, né, para criança. O paradoxo é que você precisa novamente conectar com a sua criança interior
para ela te dar a permissão para você se tornar adulto. Porque, incrivelmente, e hoje, olha para mim como acontece em processos assim, que parece que dói adultecer quando você não foi criança, né? É como se fosse um nozinho, assim, um gancho. Não, você não vai vir adulto, porque tu ainda está em dívida com a tua criança. Sim. Então, isso também é importante a gente olhar o quanto, de alguma maneira, bom, como eu falo, as crianças olhando esse ambiente onde não está sendo, primeiro de tudo, um ambiente acolhedor e que não seja tão inóspito como o próprio mundo é para as crianças, né? Um mundo criado, a sociedade humana, né? Não o mundo. O mundo é maravilhoso. Não vamos, né, misturar. Sim. O mundo, a vida, o planeta, é fantástico. A criação normótica, a sociedade humana dentro da história, não estou dizendo que ela é um erro, ela é o que é, ela é inóspita para crianças. Eu sempre costumo dizer, escola, já que tem que existir a instituição, que seja um lugar amável, afável, que seja um lugar onde as crianças sintam que aqueles adultos que estão ali não vão puxar o tapete delas, como você falou no início, sobre relação de confiança, um campo de confiança, que eu, Thiaguinho, estou brincando ali com quebra-cabeça, e eu costas para o adulto, mas o meu olho está vendo, não, esse adulto eu confio. E aí entra, para finalizar essa minha fala também, um outro lindo paradoxo. Adultos vulneráveis proporcionam segurança às crianças. Porque é incrível, né? Porque vulnerabilidade não é fraqueza, não é necessariamente... Isso eu não diria nem que na relação de criança com adulto, até em pares, adulto com adulto, casais, sócios. Quando tu tá vulnerável frente ao outro, o outro se sente seguro porque o inconsciente dele tá vendo que ele não tá lidando e se relacionando com um personagem, né? Crianças sabem quando estão se relacionando com um personagem. Isso é bem seguro. Sim. Sim. Isso que tu falou agora é muito importante, cara. Né? Esses adultos vulneráveis são adultos de verdade, são adultos verdadeiros. E quando alguém está em si, verdadeiro, né? Carregando em si a sua humanidade, e sim, somos humanos e somos vulneráveis, sim. Né? Nós precisamos de roupa para se proteger, a gente é muito mais vulnerável do que a gente supõe, né? E as crianças, elas têm um radar muito apurado para a verdade. A verdade chama as crianças, né? Mas elas vão aprendendo a ser mentirosas com os adultos, né? Para fugir dos adultos que não são vulneráveis, que estão agressivos, e aí elas vão, né? E aí o negócio não para assim de andar, né, mano? Te ouvindo falar, eu acho muito importante esse respeito à transição que tu traz, né? A Eni está vivendo uma transição, né? Um caminho, né? E a radicalidade ela não vai funcionar, né? Para que a gente possa, né? Eu acredito que essa ferida da educação ela foi criada ao longo de muitos anos, e a cura ela vai precisar também de muitos anos de cura. Eu acredito, né, que a cura ela pode acontecer mais brevemente do que o tempo que levou a ferida. Porque, novamente, a gente vai relembrar e a gente vai começar a descobrir, né, aquilo que, de fato, é importante. Né? E quando a gente relembra, cara, vai fazer sentido. E quando faz sentido, aquilo faz sentido, tu traz aquilo para a alma, assim, né? Tu traz aquilo para dentro, assim, né? Então é muito importante esse momento onde a gente transforma conhecimento em consciência, né? Porque, sim, se a gente não aprender a ser alegre de novo como adulto, se a gente não aprender a brincar, se a gente não aprender que a gente não precisa levar as coisas tão a sério, tanto tem que a gente está aqui de passagem, que não tem tanta necessidade disso tudo que foi, né, criado, a gente pode começar a questionar e mudar amorosamente, né? A amorosidade, ela tem a palavra morosidade dentro, junto com o amor. E morosidade é o respeito à passagem do tempo. Então é muito lindo isso, de entender que tem sim, né, algumas matérias e algumas coisas que são importantes que as crianças aprendam, sabendo dessa transição que estamos fazendo,
mas isso pode, inclusive, ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. Né? Quem sabe daqui... e a gente, hoje em dia, com a tecnologia, está cada vez mais... tem certas coisas... Por exemplo, eu fui estudante de engenharia antes de ir para psicologia. Né? A engenharia me deprimiu e aí eu fui na psicologia, né? Buscar me encontrar e também não me encontrei. E fui para psicologia transpessoal e por aí foi. Mas esses conhecimentos... metodológicos, essas coisas. Daqui a pouco o computador está fazendo certas coisas que a gente vai poder se importar e aprender coisas mais simples, digamos assim, mas que são muito sofisticadas. Né? Eu sinto que a nossa tecnologia, esse conhecimento, essa tecnologia precisa estar a serviço da vida, né? E é um baita de um aprendizado para todos nós, né, adultos, para que a gente tenha tempo para viver a vida. É possível a gente pôr, né, todo esse conhecimento que a gente criou, transformar esse conhecimento em consciência e pôr essa consciência a serviço, não da humanidade, da vida. Né? E nós estamos dentro desse planeta mágico, milagroso, né, que a gente chama de Terra, e a gente faz parte disso tudo. A nossa educação, do jeito que ela criou o ser humano e a Terra, como se a gente fosse separado do planeta Terra. A humanidade e a Terra. Essa ilusão de separatividade é o que tem causado uma grande desgraça no mundo todo e faz parte do modelo de educação. Fomos educados para nos tornarmos trabalhadores, cara. E trabalho é escravidão. Né? Fomos educados para que a gente pudesse se tornar consumidores matadores de desejos. E aí a gente confunde desejo com necessidade, são coisas diferentes. Então é muito importante que a gente também seja amoroso, porque a radicalidade ela não vai funcionar. Né? Então essa coisa sutil que tu traz eu acho lindo, lindo e essencial e muito respeitador, assim, né? Porque eu vejo a gente evoluindo, como a humanidade evoluindo. Eu acho que a gente não está indo, não está regredindo. Eu acho que a gente está evoluindo, sim. Mas é a passo lento, né? E só que tem algumas emergências de agora que talvez seja o tempo de expandir um pouco mais a consciência mesmo para a gente dar tempo ainda de regenerar a Terra, porque se a gente levar muito mais tempo do jeito que está, poxa, daqui a pouco pode chegar um tempo que não dá, que o despertar pela dor talvez não dê tempo suficiente. Talvez seja a hora do amor. E o amor é essa passagem amorosa, né? Disso para aquilo, né? Eu vejo que toda essa pandemia que tem acontecido tem revirado muita consciência. Eu vejo muita gente despertando pra caramba, com dores e poder conviver com os filhos e descobrindo coisas incríveis, né? De poder conviver mais com as crianças, né? Então... Ela atenuou, né? Atenuou uma certa cobrança até sobre muitas coisas, né? Carga em relação ao currículo, tudo mais. Eu queria só te corrigir para não me esquecer aqui, complementar o que tu estás dizendo. Esse espaço, né, chamado escola, como eu falo, primeiro de tudo, um lugar amoroso que não sei, que diga para a criança, através do espaço de quem faz parte, ei, tá tudo bem, aqui é teu porto seguro no mundo. E eu não quero colocar o dedo na ferida da escola, como eu falei, menos protesto, mais proposta. E antagonicamente, as escolas são um lugar que reforçam o quão inóspito é o mundo para a criança, porque a escola é uma sim, é uma série de notícias estranhas para a criança, né? Então eu brinco analogamente, fazendo uma metáfora, assim, um ET de uma civilização consciente que tivesse 1% a mais do tempo da Terra, né? 1% a mais, estão falando de 40 mil anos, é tempo aí para a galera para se desenvolver, né? 40 mil anos em termos de genoma humano, sapiens, nós estamos falando de 1/5 do tempo do nosso genoma. Eu digo, a gente não é errado, por que estamos evoluindo? Porque na vida não existe involução. A vida só vai para frente. A raça, a espécie humana, não tem erro, a sina dela ir para frente. Eu concordo, mas 100% contigo. A gente só tem que ver se
se nessa relação de tempo vai dar tempo, mas assim, talvez seja da ordem de milhões de anos para nascer uma civilização que saia da fralda. É, A gente não é errado, mal, ruim, o pior da galáxia, só que nós, em termos cósmicos, a gente usa a fralda em relação ao tempo, e não sendo pejorativo ao termo infantil, mas nós somos uma civilização bebê, é, né? Muito novinha, nova. A gente entendeu a eletricidade fazem cento e poucos anos, os nossa. Uhum, elétrons. uhum. Então, assim, é nada, mas se o ET tivesse aqui, ET, como é que é lá no planeta de vocês, que eu honro e reverencio, que vocês parecem mais desenvolvidos, conscientes, já fizeram bastante meme, já se reciclaram e aprenderam com os equívocos. Provavelmente lá no teu planeta vocês não dividam mais o planeta em áreas geográficas, não subjuguem a fêmea, não dirijam veículos com combustível fóssil. De repente já deram umas evoluídas, né? E como é que é a educação? E o ET, sarcasticamente, né, um humor sábio, educação, o que que é isso aí? Certamente ele saberia, mas ele vai né, vai nos perguntar, educação aqui a gente é um nome para o que que a gente ensina para as crianças, para os alunos. Criança, tá, filhote de espécie humana, isso, a gente chama, às vezes a gente chama desavisadamente de alunos, né? Ah, olha, lá no nosso planeta a gente só dá amor, só isso. E nem está nos nossos livros. A gente lá, uns anos atrás, a gente estudava muito a parte racional e a gente entendeu que é só brindar amor e a partir daí vai, né? Eu não Aham. quero ser piegas, eu entendo, como eu falei, que há uma demanda de sim cognitiva, de Sim, conhecimento sim. pessoal, mas na normose, a enfermidade contemporânea e coletiva que vivemos, É. dentre várias características, ela pega o que é prioritário Uhum. e tira da lista Sim, e pega o que não é prioritário e coloca em primeiro, isso. que é uma série de coisas que não são relevantes para a vida. Eu É, falo, lembrar que vai ver é terapêutico, não é dramático. é. No mínimo, reforça a ideia de dignificar a vida. A gente tem uma necessidade de botar mais prioridade no que importa. Uhum. Eu vou ser claro aqui do meu coração, se preocupem menos que cidadãos filhos vão ser. Se me vem a música Ouro de Tolo, do Raul Seixas, Aham. né? E você ainda acredita, né? Que é um doutor, padre policial contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. É mais sobre amar, sobre criar condições e não desensinar a criança com o que ela traz já na sua essência. E também vou ser prático. Não inventamos a roda, não somos a última bolacha, a escola, mas tem coisas que a gente faz que são simples. Você falou de que a escola cria humanos separados da Terra, e tem Aham. vários exemplos que reforçam a Sim, separatividade. sim. Nós, na visão do ET, que estou brincando, né? Como é que é? Vocês separam os filhotes de vocês em idades e colocam cada idade numa sala? Isso é antinatural. É antinatural. Como que vocês compartimentam os filhotes de vocês em idades, né? Então, misturar as idades. Nós, na AINE, né, não temos recreio, sempre é recreio, e sempre é aula, tudo é vida. E aí, mas na prática, o que isso significa, no mínimo, no mínimo, no mínimo, que não vão ser crianças, e quando se tornarem adultos, vão achar que o prazer é sábado e domingo. Porque na escola, o prazer era 15 minutinhos de correria, de comer rápido, de empurrar o colega para poder pegar os brinquedos. Quando você dá o tempo para a criança e tudo é tudo, É. ela se conecta com a abundância e não com a escassez do tempo, que é Ou, uma das grandes escassez que nós temos, ou. né? Uma outra característica, comer, né? Lá na AINE, como eu estou falando, com muito cuidado, não significa que inventamos, descobrimos a América, tá? As crianças comem sempre que tem fome, não tem horário de comida, né? Assim, de ir lá pegar a bolachinha natural, enfim, as frutas. E é interessantíssimo um efeito que acontece, que a gente viu nos últimos anos. Elas comem pouquinho, não que a gente quer economizar com comida, né? Por que que comem pouco? Porque está sempre à disposição. Eu É. não preciso... isso é uma analogia até a bens e dinheiro, né? Aham. Precisar guardar, armazenar por medo. Se você tem a comida sempre à disposição, a tendência natural, assim como metaforicamente, a outras coisas que se tu pode ter disposição, Uhum.
é o suficiente, é o pouco. O pouco é muito elegante também. Como tu falou que o simples é bem Muito elegante. elegante e também tu usou uma outra palavra que pode ser bastante desenvolvida Avançado, e tecnológico, né? avançado, Sim, né? muita O, tecnologia na o simplicidade. pouco é abundante, o pouco é inteligente, o pouco é sábio, o pouco é suficiente. O pouco é incrível. Então, esse também é um pouco que eu queria trazer do É, que eu estava aqui ressonante com a sua fala. sim, mano. Te ouvindo falar aqui, eu lembrei de algo muito lindo, assim, falando, pensando, né, não somente nos povos guaranis, assim, né, mas eu fiz todo um mergulho, conheci vários povos, né, mas essa coisa comum do aprendizado a partir da troca de experiência que acontece através da oralidade e da contação de histórias, dos mitos, né? E o quanto que as crianças elas participam de absolutamente tudo, né? Que acontece. Então, tem uma consciência de que as crianças aprendem a partir do exemplo, né? Então é por isso que o cuidado dos adultos é servir de exemplo do melhor possível, né? Se eu for o melhor adulto possível diante desse filhote, ele vai se tornar o melhor adulto possível. Ele tem uma boa referência para seguir. E eu sinto que falta esse lugar da boa referência, desse adulto onde a criança sinta essa segurança e essa admiração, né, para ter esse lugar de conforto, de confiança, né, de referência saudável. Mas, novamente, né, mano, a maior parte dos adultos ainda não teve condição de realizar. Né? Foi tão impactante para mim voltar para casa, e casa é para onde eu aponto quando eu digo eu. E eu só consegui chegar na minha casa quando eu comecei a me permitir me divertir. Quando eu comecei a parar de trabalhar e comecei a empreender. Né? E aí eu criei uma escola de humanidade que eu chamo de Volta ao Mundo, que representa do meu retorno para casa. E ao longo desses anos, né, que são 10 anos, eu tenho realmente o meu aprendizado foi a me libertar de todos os apegos que eu tinha. Na verdade, o essencial, né, ele cabe dentro de uma visão da tua mente, do teu coração, do teu corpo, da tua alma, e pode ir contigo para onde tu estiver. Né? Esse é o essencial. É estar em casa, em paz, né? Estar animado, né? Com a alma pulsando, entusiasmado. Entusiasmo é quando eu estou em contato com Deus, né? E o que é Deus, senão esse monte de eu e a natureza, e eu poder aprender a partir da minha observação. Eu estou tão interessado naquilo que acontece ao meu redor, nessas pessoas, né? Nessa natureza, nesses bichos, que isso me traz conhecimento, né? Isso me traz sabedoria, isso me traz liberdade. Mas isso não quer dizer que eu não possa perguntar, né? Que eu não possa. E aí é onde entra a oralidade, que é muito o ensinamento através da palavra. E é bonito porque o ensinamento é sempre um exemplo. Sei lá, uma história de um herói, né? Uma mitologia. Por isso que é tão gostoso quando a gente aprende com Cacaverá, por exemplo. Ele fica contando historinha, a nossa criança ela se sente na cadeira, e isso tem muito a ver com, hoje em dia, o mundo do autoconhecimento, e às vezes ele é muito impositivo. Né? E eu vejo que as pessoas não se sentem à vontade para receber aquilo, porque é novamente verdades sendo embutidas. Né? E aí quando tu ouve um Cacaverá, um Ailton Krenak, falam de um lugar que te respeitam tanto que tu se sente confortável na cadeira e consegue simplesmente receber aquela informação com muito amor. Não invade teu espaço. Né? Então, como isso é importante nesse processo de aprendizado, né? E é isso, né, Tiago? Uma criança integrada, bem cuidada, prepara a oportunidade de uma boa juventude, né? De uma boa juventude, né? Então, e a boa juventude prepara um bom ser humano adulto. E o que é um ser humano bacana? É um ser humano que serve como um elo na corrente pela sustentação e pelo bem viver e pela liberdade de todos nós, cara. Esse é um ser humano bacana, né? Sendo feliz naquilo que ele está fazendo, né?
esse é um ser humano legal pra caramba, assim, que eu acho incrível, e não importa o que esse ser humano faz da vida, né? Se ele está nesse lugar, ele está feliz, ele está satisfeito, então ele é muito legal. E qualquer criança que tu bota perto, independente da idade da criança, ela pode ter 4 ou 40 anos, vai ficar feliz, vai se sentir à vontade. Né? E por que todo mundo não pode aprender junto? Eu fico sonhando com... Eu acho linda essa coisa da família se matricular na escola, porque na AINE todo mundo aprende, não é uma criança. Na verdade, os adultos... eu fico contemplando das conversas que eu tenho contigo, o quanto é transformador para as famílias, cara. Colocar a criança nesse lugar de importância, onde tu acompanha esse processo junto. E tu aprende a respeitar em casa, inclusive. Porque isso vem para casa, né? E aí é muito impactante isso, cara. Né? Pô, eu conheço aqui em Floripa, as pessoas, agora com essa coisa que eu estava divulgando a live, nossa, o meu sonho é ter uma escola AINE em Floripa. Será que, tipo, algumas pessoas achando que a nossa conversa tinha alguma coisa a ver com isso? Né? Mas depende muito de cada um de nós. Né? O cuidado que a gente tem com as escolas AINE pode acontecer dentro das nossas próprias casas, com toda oportunidade que a gente tem de estar com uma criança, a gente pode aprender com elas, a gente pode ter uma troca massa, amorosa, saudável. Né? Deixa eu te comentar, eu falo, se a gente vendesse, pegando um livro aqui que você fala, esse aqui é de astrofísica, mas pedagogia AINE, se fosse o nome do livro, talvez ele tenha uma página só, e não sei se é um bom negócio daí comprar, porque uma página só, mas nossa pedagogia é uma forma de viver, é uma postura do adulto, então ela acontece em qualquer sala de aula de qualquer escola do Brasil, do mundo, em qualquer casa, né? E tu falaste antes dos adultos, de ser o exemplo, né? Por isso que para mim ressoa muito que escola seja um lugar afável para as crianças, tipo um vasinho de terra para semente, né? Afável, aconchegante, que nutra. E um lugar de educação e cura para os adultos. A escola há de ser um lugar onde os adultos estudem, se curem, se trabalhem. Curar vem de centro, de core, sanar-se, né? Curar-se vem de vir, como tu falou, para casa, eu. Então, eu sonho e que é possível, mesmo em escolas públicas, e não estamos falando em grana e nem em mudanças de lei, é uma postura nossa de adulto de priorizar o que importa, e uma das coisas que importa, na minha opinião, é uma profunda ressignificação do que a gente faz aqui na Terra, como seres humanos, como adultos, deixar as crianças em paz, deixá-las serem quem elas são. Se elas nasceram um girassol, nem ensinar a ser girassol e nem dizer que o que dá dinheiro é ser bromélia, né? Uma metáfora. Respeita que ela é girassol, a história da vida dela, ela vai ser um baita girassol. Rica, a gente está caminhando aqui para o tempo da live. Pessoal, eu quero... O Rica falou um pouco do trabalho, também da sua jornada Volta ao Mundo, e que quem está vindo aqui por intermédio da AINE possa aproveitar essa nossa conversa e conhecer o trabalho lindo do Rica, com esse trabalho dos arquétipos, das virtudes, que nós temos essa visão de que se é para ter matéria, entre aspas, numa escola, numa universidade, poderiam, né, vir a ser as virtudes, porque é o prioritário. Eu falo, eu converso muito com universidades e com faculdades de pedagogia, de licenciatura, né? Então, olha, honrando o que existe, mas seria bem prioritário ter aula de fazer fogo, de dançar em roda, aula de choro, aula de chorar, é bem importante. Uma cadeira, como é que está no teu semestre na disciplina de chorar? E rir, que seja também, de sexualidade. Mas o que é sexualidade? É vocês aprender para ensinar as crianças? Não. É se curar das dores da nossa sexualidade distorcida no feminino, no masculino e nas violências veladas e diretas que a gente teve. É isso que é se curar como adulto, para nós estar perto de criança. É só isso, pessoal. Depois o currículo do MEC chega. Eu quero convidar que vocês conheçam o trabalho do Rica no Instagram dele, que tem bem apresentado ali, né? Faço realmente questão de reforçar isso. Quem quiser, que está vindo por intermédio do Rico, ou mesmo quem nos acompanha no Instagram da AINE, e a gente vai publicar provavelmente essa nossa conversa no YouTube, também quem acompanha a AINE, com convidados dentro
da nossa possibilidade agora de, com cuidado, mas de se locomover, de vir visitar, venham visitar nós aqui na Serra Gaúcha, se hospedar quando tiver o hotel, que eu vou falar rapidamente sobre isso, visitar a escola, participar de alguma vivência, de alguma visita. Nós somos uma escola gratuita, a gente não é gratuito por assistencialismo, a gente é gratuito por questões pedagógicas, e é para criar com as famílias um senso de comunidade em torno da educação, e não uma relação cliente e servidor, né? Provedor de serviço e cliente. Respeito que as escolas precisam de dinheiro para pagar salário para quem mais, os educadores. A gente desenvolveu uma forma de se sustentar como ONG, que é vender material da escola, vender produtos da escola, vender cursos, que é o que mantém a escola. E agora, que é um dos motivos desse nosso bate-papo, que você atendeu o meu convite, Rica, que a gente está dando um passo bem importante na AINE, para quem nos acompanha, desde que a gente começou. Eu falo que agora nós estamos chegando na maioridade do projeto. Vamos debutar, não posso dar exemplo, tá? Mas vamos para a sociedade, que é além da escola, que é um lugar muito genuíno, ali a alma do projeto. A gente está para finalizar o nosso hotel e restaurante, que vai ser uma mensagem sobre a economia e sobre o que você falou, que está totalmente em concordância com uma das tuas mensagens durante a nossa conversa, sobre a favor da vida, do mundo, né? Então, eu acredito em negócios, fábricas, padaria, restaurante, hotel, que sirvam um bem maior, sabe? Pode servir os interesses de vivência, de sobrevivência, mas elevar o tom da razão pelo qual a gente junta e gera dinheiro, pessoal. Então, esse aqui é um pedido de coração. Eu já perdi a vergonha faz tempo de fazer pedidos. Em nome da obra, não tenho vergonha. Se fosse em nome de outra coisa, talvez sim. Teria muito pudor. Que vocês conheçam no nosso Instagram da escola, na bio. E nós vamos colocar na descrição aqui do post também do IGTV o link para vocês nos apoiarem para poder finalizar e inaugurar o hotel e o restaurante para os nossos próximos sonhos da escola. Estender a pedagogia para trás. A gente atende crianças de 3 a 14 anos e os adultos, né? Mas a gente quer começar a acolher famílias gestantes. Estender a pedagogia, a educação, quando a criança está no ventre ainda. E a mãe, que está ali, às vezes, assistida dessa consciência de tudo, da concepção, gestação. Eu brinco. Olha, a educação começa quando o pai e a mãe se conheceram na fila da padaria. Talvez nem se apaixonaram, mas já começou uma educação aí. Esse é o nosso primeiro sonho, atender, acolher gestantes, dobrar a quantidade de famílias atendidas na escola, abrir um turno a mais, né? Hoje, paradoxalmente, né, a gente hoje faz dinheiro na AINE para pagar os custos da escola com cursos, e eu pretendo que no futuro próximo os cursos sejam um presente que a gente dê a educadores que queiram vir conhecer e passar um tempo com a gente, né? Então, nosso hotel e restaurante está em vias aí, falta ainda um valor bem, né, considerável, mas eu acredito no bem maior. Cada um que sentir, clica no link, por favor, o que sentirem, qualquer valor é bem-vindo. E eu, Thiago, estou tendo cara aqui de olhar para vocês. Vou olhar na câmera, não vou olhar para ti, eu vou olhar para a câmera. Eu falo muito de agradecer em doses homeopáticas, agradecer a ajuda ao longo do tempo com o próprio trabalho e fazer valer a pena. Eu me comprometo a fazer valer a pena qualquer apoio que vocês derem financeiro para a gente terminar o hotel e o restaurante. E depois possam vir aqui se hospedar e sentir a sensação diferente. Espera aí, eu estou me hospedando, pagando um hotel legal, de qualidade, confortável, com a esposa, com a namorada, com a família, e a grana está indo para manter uma escola que quer inspirar as outras escolas. Esse é o contexto. Então, quem se sentir chamado, se ainda em relação financeira não for possível, compartilhar com amigos, com amigas, com familiares, desse nosso pedido de apoio para nós. A gente literalmente está pedindo ajuda para nós gerar nossa própria sustentação. Não é necessariamente pedindo dinheiro para a gente gastar, né? E tem que pedir daqui a pouco de novo. Eu acredito na sustentabilidade dos projetos. Cara, é um exercício de solidariedade
que uma vez eu conversando com a Queritu, e a Queritu é uma grande irmã minha, Guarani, né? É uma grande educadora, e ela diz que o sonho, a utopia do povo Guarani é que a gente desperte para essa ideia de desenvolvimento. Porque a nossa educação normótica gera essa indução para o desenvolvimento, né? Que a gente possa ir para o paradigma do envolvimento. E aonde que está a mudança de paradigma? Está nos bolsos de todos nós. O que é dinheiro? Dinheiro é tempo. Né? É o tempo que eu tive que gastar para conseguir o dinheiro. Então, quando eu estou apoiando e fortalecendo uma causa assim, eu estou dando meu tempo. E é tão importante quando está ali presencialmente colocando tijolinho, porque é o meu tempo que vai ali. Né? Então, é muito importante que a gente comece a oferecer o nosso tempo, né, para quem está oferecendo o seu tempo para curar o mundo. Então, tu vai fazer parte naturalmente dessa corrente. Faz parte da transição a gente oferecer o nosso tempo para causas que são importantes do jeito que é possível agora. E se agora não é possível tu montar a tua escola, se agora não é possível tu ir para Guaporé, financeiramente é uma forma de tu doar teu tempo e a tua energia. Né? E eu vi aqui que a galera perguntou: uau, mas esse lugar existe? Pensei que era um sonho. Existe esse lugar e ele precisa de pessoas conscientes para que ele possa continuar existindo. Eu conheço o projeto do hotel de perto, conheço o Thiago de perto e posso dizer para vocês que a gente ajudar e apoiar para que isso aconteça é uma oportunidade da gente ir lá experimentar, né, essa utopia junto. Né, de viver essa utopia junto, né? E é muito lindo. O empreendedorismo, eu sinto que ele vai regenerar a terra. O empreendedorismo com verdade, com bondade, com beleza, ele é útil para o bem viver e para a liberdade. E o empreendedorismo é algo que a gente precisa aprender. Aprender a empreender junto. Aprender a empreender junto é a regeneração do ser humano, né? E é tempo. E isso depende de cada um, do envolvimento de cada um de nós. Do envolvimento de cada um de nós, que fomos educados para o desenvolvimento. Né? Então é isso, eu começo a me envolver em todas as oportunidades que aparecem, e essa é uma baita oportunidade de se envolver com algo muito verdadeiro. Né? Rica, tuas palavras, a tua energia, eu te honro como irmão de terra, de planeta e de energia, muito grato. Eu acho que a gente deve ter mais um minuto. Tu já veio aqui quem perguntou, né? Que veio tocar flauta aqui nos espaços, né? Quando nós estávamos em fase de preparação para retomar pós momento crítico da pandemia. Pessoal, são todos convidados a vir aqui para o Rio Grande do Sul para nos visitar. Virtualmente, a gente tem muita informação. Eu vou colocar os links aqui. No link da bio do Instagram, já tem um Linktree com tudo. Quem quiser sentir de nos apoiar financeiramente, não falta muito, a gente vai conseguir, vai inaugurar o hotel, se Deus quiser, se o universo, o cosmos permitir, agora na virada do ano. E é isso, que nossos sonhos possam ser realizados. Diga que eu te honro, tu está doando o teu tempo, a vocês todos que estão aqui nos vendo, estão já dando tempo. De novo, ser ouvido é muito gostoso, ser ouvido é uma das, talvez, atividades humanas mais legais, ser visto e ser ouvido, né? Não visto por reconhecimento pelos feitos, mas simplesmente por quem é. Então, eu sei que nosso tempo está acabando, pessoal. Cliquem no link, quem puder mandar para os amigos convidar a conhecer. Tem muita informação, tem tour virtual pelo projeto. Amanhã de manhã as crianças estão na escola, a gente está dando manutenção à escola com os dinheiros que entram dos cursos que a gente tem. E o próximo passo é o hotel e o restaurante. Rica, te honro. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Vir aqui também, pegar a moto e vir para cá. Né? A gente sai caminhando junto. De breve eu tô com a motinha por aí para a gente sentar, conversar. E é uma honra, cara. É uma honra que a gente tenha muitas oportunidades de ser ouvido falando sobre esse assunto que é tão importante e empreendendo junto, né, esses novos caminhos, né, essa educação para a humanidade, essa educação regenerativa, esse empreendedorismo regenerativo que é tão lindo, né? E que está acontecendo, e uma baita oportunidade da gente se envolver, né, com isso. Né? E é isso, seguimos caminhando juntos, e é isso, mano. Te honro todo esse caminho e tô junto. E a gente sai caminhando. Também daqui a pouco eu apareço te visitar, pessoal. Grato por hoje. Conheço o trabalho do Rica também, no Instagram dele.
do Volta ao Mundo e o trabalho com as virtudes humanas. Tem tudo a ver com a Aine também. Obrigadão, uma boa noite. Valeu. Eu ia comentar antes que eu finalize, que vai dar tempo. Quem tiver perguntas, manda no direct para nós, tá bem? A gente segue aqui a live pelo direct, tá bom? Lá a gente pode receber todas as perguntas sobre o projeto e sobre outros temas. Um abração. Deu tempo de dar o recado.